Aconteceu. Rodrigo Caloni, dane-se as Copas, não quero mais brigar para não cair. Eu sempre fico apavorado com a possibilidade de cair, eu acho que está correndo riscos. Fala aí, Renato. Não é pela... E não é pela dedicação às Copas, gente. É por conta de outras situações. O São Paulo tem elenco agora, ainda mais com a contratação do Bustos, talvez do Nahuel Ferrarese, para disputar o Brasileiro para não cair, né? E acho que... já há algum tempo, eu entendo que está jogando jogos do Brasileiro de uma forma muito arriscada, digamos, para dizer o mínimo. Desperdiçando pontos e a chance de fazer coisas mais triviais e, enfim, e se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. São 6 pontos em relação ao Cuiabá, que vai jogar amanhã contra o Fluminense no Maracanã. Está dependendo muito das derrotas da turma da parte de baixo. Como disse o Tironi, quase todo mundo pontuou nesse sábado. João Vitor, Igor Gomes visto no estádio é pior do que na TV, meu Deus. Nem sempre. Nos últimos jogos, muito. E aí tem essa história de renovação de contrato, tá pedindo muito, e aí vou repetir. O que ele está querendo agora, pelo que ele está jogando ultimamente, não tem a menor condição. Guilherme Maldaner, Flamengo com 3 jogadores muito rápidos e ágeis no ataque. O São Paulo com 3 dos 4 defensores sendo jogadores velhos e lentos. Que correria? Com um detalhe ou com outro detalhe, né? Do lado direito, Miranda e Rafinha. Ótimo ponto. O São Paulo nunca jogou com o Ceni com a linha de 4 com esses jogadores. Sim. Pela primeira vez. Ótima observação. Rafinha, Miranda e Reinaldo na mesma linha de 4. É quase um suicídio. Exato. E do lado direito, Miranda e Rafinha. Isso, exatamente. Com Cebolinha. Exatamente. Luiz Guilherme Balho. A renovação contratual do Ceni foi precipitada? Imagina ter que demitir e arcar com uma nova multa contratual. Não foi. Eu acho que o técnico tem que... trocar técnico não leva a nada. Agora, debater com o técnico é muito importante. Eu acho que o Rogério Ceni, aquela fobia pela assinatura, leva ele a situações, às vezes, incompreensíveis. Aliás, a fobia pela assinatura, ela, se você reparar, ela é menor nas Copas. Ele é mais trivial nas Copas. E talvez por isso ele esteja vivo nas Copas. Nos jogos do Brasileiro, a gente já viu de tudo. Nos intervalos lá dos jogos contra... Aquela fase dos intervalos dos jogos, né? Sim. No Corinthians e outros, tudo mais. Krebs, últimos 4 confrontos. Flamengo 14, São Paulo 2. Cara, o São Paulo está sendo amassado pelo Flamengo em qualquer campo, com qualquer time. É um negócio... Aliás, né, a última vez que o São Paulo ganhou do Flamengo foi com o Visoli do Rogério Ceni. Exatamente. Na última partida do Brasileiro, o Flamengo quase perdeu o título, jogou num esquema bem trivial. 3 zagueiros, estreou o Wellington na esquerda, ganhou por 2-0, fora a sobra. São Paulo ganhou com o Flamengo precisando ganhar sem torcida, porque foi mais trivial, simples assim. E o técnico do Flamengo era o Rogério Ceni. Vitor Vaz, Arnaldo, quando a solução é colocar o Éder é porque estamos ferrados. Mas o Guilherme atuou em 5 posições, mas não jogou em nenhuma. Aliás, nunca jogou. Ele não... Vamos combinar que ele não é exatamente um... Agora, assim, cara, o Marcos Guilherme hoje, ele foi cumpridor das coisas pedidas por ele, né? O cara teve que jogar em 4 funções. No fim do jogo, tava se matando lá, rastejando, então tava correndo ainda. Não, eu não gosto do Éder. Acho que o Éder, a permanência do Éder, para mim, foi um erro. Eu não gosto dele como jogador, mas estou dizendo o seguinte, o Éder não descaracterizaria o time. Jogaria com 2 atacantes, Nicão e Éder e tudo mais, e aí tal. No segundo tempo foi o Caleri. Canso. O Éder mastiga a saída de bola como o Marcos Guilherme mastiga e tal, e é um centroavante, não é um ponta. Né? Então, acho que o Marcos Guilherme, com aquela altura, jogando de 9, de fato, não é incompreensível. Marcelo Oliveira, em 2021, na 21ª rodada, tínhamos 10 pontos nos últimos 5 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Então, é certo, ok, Marcelo, mas esse recorte também é um recorte conveniente, né? Nas primeiras 10 rodadas teve 1 ponto. Mas já tinha se recuperado, né, Tio? Bom, tá bom, o time está se afundando, né, cara? Mas tinha. Mas assim, largou mal por uma série de questões, inclusive pelo negócio do título paulista, pelas lesões, mas reagiu. O São Paulo nesse campeonato tá assim, ó. Sim, né? mas só que fazer nos últimos 5 jogos, tal. Então, vamos lá, nas últimas 5 mata-matas, o São Paulo com o Ceni ganhou, entendeu? Sim, mas sim, é a mesma situação do ano passado, aliás, né? Fábio Feitola, sei que vocês gostam, mas o Ceni é fraco. O Diniz em 2020 fez milagre com muitos que estão aí, sem contratar ninguém. Bom,
Eu prefiro o Rogério ao Diniz. Não sei vocês aqui. A galera gosta do Diniz. Mas eu sempre. A galera gosta do Diniz, acho que inteiro. Eu sempre prefiro esperar um pouco. Vamos ver. Halef, calma, Tirone. O time titular do Flamengo é melhor que o titular do São Paulo, sem dúvida. Vocês precisam mudar a cultura do torcedor. Se ele não tem culpa, diz ele. De Freitas, com o investimento que o clube fez, com a folha que tem, é inaceitável o time brigar mais uma vez para não cair. E é o que ocorrerá, já que temos a quinta pior defesa e criamos só na base da vontade. A colocação do campeonato versus a folha salarial, dívida e não sei o que lá, realmente não se sustenta. Isso é um absurdo. Dos times que investem. Aí sim eu dou razão com relação ao Diniz. Que tudo bem que o time dele tem bons jogadores, mas gastou muito menos que o São Paulo. Sem dúvida. E agora, nos últimos 2 anos, né, com a gestão Casares, se não me engano, com o Bus são 20 reforços, né? Alguns. Aliás, acho que os reforços da era Crespo, quase nenhum permaneceu, né? Miranda e Éder, olha, o resto não foi bem. E o Éder também não tinha motivo para continuar. Mas agora o Ceni recebeu bons reforços, cara. Eu vou te dizer. O goleiro, Nicão, Patrick, Galopo, agora o Bustos. São vários. O São Paulo investiu. O que vocês estão falando. Estar nessa posição com esse elenco, mesmo jogando Copas, é indesculpável. Sidney dos Santos, 5 vitórias em 21 jogos. Que técnico fraco. Arnaldo, dá para defender o trabalho do Ceni? Cara, eu acho que o trabalho do Ceni já foi mais bem avaliado antes dessa sequência no Brasileiro. O trabalho do Ceni, para ter uma nota nesse próximo mês, uma nota de passagem de ano, ele precisa passar esse mês classificado nas 2 Copas e fora da zona de rebaixamento no Brasileiro. E jogador ele tem para isso. Agora, ele tem que fazer as escolhas certas. Basta ele fazer as escolhas certas. Vamos ver como é que ele vai armar o time, por exemplo, lá no gramado do Castelão para enfrentar o Ceará, que hoje jogou com o Botafogo, com o time principal, perdeu, quase perdeu o Botafogo, mas foi buscar o empate com o do Mendonça, perdeu o Kleber, centroavante, que poderia ser titular contra o São Paulo machucado. Então, assim, o Ceará em Fortaleza é forte, a torcida lota, mas o São Paulo tem a obrigação de voltar de lá classificado. Quarta-feira é mais do que nunca. A torcida não gritou hoje é quarta-feira, mas deveria ter gritado.